A distribuição de aplicativos poderá mudar em breve com o fim do monopólio da Google Play Store e também, quem sabe, da Apple Store. Então fica comigo nesse vídeo e vamos entender o que está acontecendo e os impactos para nós desenvolvedores de aplicativos móveis. Fala galera, beleza? Bem, os desenvolvedores de aplicativos móveis têm sofrido há anos com essa questão do monopólio da Apple e da Google nas lojas de aplicativos para fazer a distribuição dos apps para os clientes finais. E quando a gente conversa com as pessoas na comunidade, com as empresas, existem ali basicamente 3 ou 4 reclamações principais na dificuldade que você tem hoje em dia para publicar um app. Seja, por exemplo, no recente requisito da Google Play, para você precisar testar com 20 usuários finais do seu aplicativo antes de você poder fazer a publicação. Na questão dos 30% de taxa, que geralmente são cobradas quando você usa o sistema de pagamentos das lojas, e também, obviamente, a obrigatoriedade de você usar esse sistema de pagamentos da própria loja. Você não podendo, por exemplo, usar um gateway de pagamento externo que provavelmente vai ter taxas muito mais interessantes para você, para sua empresa, etc. Então, essas políticas, e sem contar, pessoal, principalmente o tempo que demora para você fazer o update de um aplicativo. É claro que a primeira publicação, para você ter uma checagem, até é aceitável, mas a gente tem relatos de empresas que para fazer um update às vezes demora quase uma semana. Então, realmente é um problema sério que a gente tem nessa questão da distribuição dos aplicativos. Pois bem, como todos sabem, desde 2020, mais ou menos, a Epic Games, que é a dona do jogo Fortnite, tem travado na justiça aí na Europa e também nos Estados Unidos algumas batalhas tanto contra a Apple e quanto a Google, principalmente para tentar quebrar um pouco dessa questão de monopólio e você ter a possibilidade de ter lojas de terceiros que realmente vão ser viáveis para a distribuição dos aplicativos tanto no Android quanto no iOS. Então vamos entender um pouquinho nesse vídeo o status, o que está acontecendo nesse momento, mas antes eu peço que você deixe o like aqui para apoiar o vídeo, ajudar a impulsionar ele dentro do YouTube. E também te convido a se inscrever para ficar atualizado nas notícias de desenvolvimento de aplicativos móveis e do mercado de desenvolvimento de um modo geral, toda semana aqui no YouTube. E antes do vídeo, eu te convido a conhecer a Zigo Cloud, um serviço de comunicação que oferece APIs e SDKs fáceis de usar e integrar para incluir várias funcionalidades de videochamadas, videoconferências, ligação de voz e várias outras funcionalidades que você deseja incluir no seu aplicativo mobile. Se você precisa incluir uma funcionalidade chamada de voz, conheça o VoiceCall SDK da Zigo Cloud, que fornece uma integração low-code, fornecendo chamadas com qualidade de áudio, tratamento de ruído, chamadas individuais ou em grupo, gravação e muito mais. Isso é ideal para o seu aplicativo social, para o seu jogo, conferência de áudio e vários outros casos de uso para o seu aplicativo mobile. Além disso, você pode usar os UI Kits, que fornecem interfaces pré-prontas para você integrar e usar em poucos minutos no seu aplicativo mobile Android e iOS. Para ter acesso, basta você clicar aqui no link de Sign Up, preencher seu e-mail e sua senha e ter acesso ao console da Zigo Cloud. Aqui na descrição eu deixei um link para vocês terem acesso a 10 mil minutos gratuitos para você testar e usar a Zigo Cloud. Aqui no dashboard você vai conseguir criar os seus projetos, gerenciar os seus projetos, configurar tudo em relação a videochamadas, voice call e qualquer outra funcionalidade e customização que você deseja. Então cheque o link na descrição e teste a Zigo Cloud. Bem, pessoal, então essa novela da questão da Epic Games ali contra a Google e contra a Apple começou em meados ali de 2020, quando a Epic Games ali no jogo Fortnite tentou ter uma forma, digamos assim, secundária para que os usuários, os jogadores, pudessem fazer compra de itens dentro do jogo. E o que acontece é que hoje, se você tem um aplicativo e você faz compra de itens, ou compras isoladas de produtos digitais dentro desse aplicativo, você é obrigado a utilizar o sistema de pagamentos tanto da Google, da Google Play, quanto da Apple, ali para o iOS. E o que acontece é que, geralmente, tanto a Google quanto o iOS, eles vão cobrar taxas ali de até 30%, ou às vezes até mais ali, mas eu acho que o teto é 30%
em relação ao item que está sendo vendido. Obviamente isso impacta tanto a questão de geração de receita quanto para o cliente final, né? Então, por exemplo, ao invés de você fazer um exemplo, né, uma assinatura do YouTube por meio do sistema de pagamentos da Apple, seria melhor você ir diretamente no sistema do YouTube fazer uma inscrição por lá, porque vai ser mais barato. Obviamente, né, eles vão embutir o 30% ali dentro. E é claro, deu o exemplo aqui do YouTube, né, mas poderia ser um jogo, poderia ser, né, um outro tipo de aplicativo que vai cobrar uma assinatura mensal, etc. É óbvio que as empresas vão embutir esse custo de taxa de 30% dentro do aplicativo. E, obviamente, isso vai pesar para o cliente final. Então, esse processo ele começou lá atrás, né, com a Epic Games ali alegando, né, que seria tanto a Apple Store quanto a Google Play seriam monopólios, né, e que, alegando na justiça, que eles queriam que, obviamente, abrisse esse monopólio, permitindo que fossem viáveis lojas de terceiros. Hoje no Android a gente já tem algumas lojas de terceiros, então eu acho que as duas mais populares são a da Amazon Store, não lembro o nome propriamente dito, mas a gente tem uma loja de aplicativos Android da Amazon, e nós também temos a Samsung Galaxy Store, que seria a loja da Samsung. A gente tem outras lojas, né, principalmente lá do mercado chinês, e algumas outras lojas, vamos dizer assim, paralelas, né, na qual você pode baixar um aplicativo e instalar no Android. No iOS a gente não tem muitas alternativas, mas você ainda tem formas de contornar isso, mas elas não são nativas ali do Android. Então, geralmente você vai ter que ter uma autorização de segurança especial, né, o usuário final ali vai ter que desabilitar alguma regra de segurança, alguma coisa para conseguir instalar geralmente um APK direto. Então essa é uma das grandes vantagens. Outra coisa que a Epic Games alegou nesses processos seria que as próprias, né, Google e Apple permitissem aplicativos do tipo loja de aplicativos, né, dentro da loja deles. Isso significa que a Epic Games gostaria de ter a Epic Games Store distribuído dentro da Google Play e da Apple Store, ou que pudesse ser instalado, né, e os aplicativos ali fossem baixados, né, diretamente da loja. Pois bem, então esses processos eles vêm se arrastando aí durante esses 4 anos e agora começou a sair alguns resultados positivos para a Epic Games. Então recentemente até a gente cobriu aqui no canal, a gente comentou de uma decisão que aconteceu lá na Europa, né, na União Europeia propriamente dito, em relação à privacidade, obrigando então a Apple a permitir lojas de terceiros para os aplicativos no iOS. Então isso não tinha nada a ver com a Google, mas obviamente se a gente for ver hoje, a Epic Games Store já está funcionando no iOS lá na Europa. E você consegue ali, eu não cheguei a testar isso, né? Mas a loja já está disponível e você consegue baixar ali o Fortnite, né? E outros jogos ali da Epic Games diretamente no iOS pela loja deles, inclusive usando o sistema de pagamentos deles, etc. Então é bem interessante e obviamente isso começa a abrir mais possibilidades para que a gente tenha uma mudança drástica no mercado, né? E que permitam novas lojas surgirem e a gente consiga então melhorar essa questão de distribuição dos apps e também na questão do sistema de pagamentos. Pois bem, essa pressão ela foi aumentando e agora a Epic Games perdeu um processo, aliás, a Epic Games ganhou um processo da Google nos Estados Unidos, né? Então esse processo aí, são vários processos que estão rolando, né, nos Estados Unidos, e recentemente agora, então, um juiz lá decretou algumas coisas, né, que a Google vai ter que fazer a partir do dia 1º de novembro. E é aqui que provavelmente vai mudar bastante o cenário, né, da distribuição de aplicativos, porque essa medida ocorre nos Estados Unidos, onde é o berço ali, né, da Google e, vamos dizer assim, um dos principais mercados ali da parte de aplicativos. Então, a Apple já tinha tomado esse tombo na Europa e agora a gente está vendo isso acontecer com a Google nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu, né? Então, a Google perdeu esse processo, tanto na questão de distribuição de apps, quanto em relação ao sistema de pagamentos, né? Então, em dezembro já do ano passado, a corte já tinha julgado, né, que o Google tinha um monopólio em algumas dessas áreas, né, inclusive na distribuição de aplicativos. É claro que esse processo ainda cabe recurso ao Google, mas o resultado do processo aqui ele é o seguinte, né? Então, a partir de 1º de novembro, né, até meados de 2027, a Google ela vai ter que permitir, né, e vai ter que tomar algumas ações. Então, a Google deverá permitir aplicativos de lojas de aplicativos. Então, por exemplo, eles vão ter que permitir que a Epic Games Store seja baixada pelos usuários dentro da Google Play,
né? Então ser distribuído via Google Play, e a Google ainda deverá possibilitar, né, todo o acesso o acesso total ao catálogo de aplicativos que existem dentro da Google Play, isso até 2027, justamente para tirar essa característica de monopólio, né, e dar às lojas de terceiros mais possibilidades de concorrência. Então, até a gente olha nas notícias ali, no próprio processo, né, um dos depoimentos é da própria Amazon, porque vejam, a Amazon é uma empresa gigantesca e ela não conseguiu penetrar nesse mercado de distribuição de apps, né, na sua própria loja, justamente por conta dos bloqueios, né, enfim, das políticas de acesso da Google em relação ao Android. Então a gente começa a ver que isso vai gerar mais possibilidades para essas lojas de terceiro. Uma outra medida que foi decretada, né, nesse processo é que a Google deverá permitir que os aplicativos possam usar outros sistemas de pagamentos, né? E, obviamente, os desenvolvedores eles vão poder informar no aplicativo formas diferentes de pagar ali por um item, enfim, pela uma assinatura, o que você for vender dentro do seu aplicativo. Isso significa que você não é mais obrigado, né, não vai ser mais obrigado a utilizar, né, o sistema de pagamentos ali da própria Google Play, né? Então isso vai ser bem interessante também. É claro que isso que eu estou falando para vocês provavelmente vai ser aplicado somente nos Estados Unidos, né? Obviamente, a Google vai recorrer disso, mas a ideia é que seja aplicado primeiro no mercado americano, né? Talvez aí com novos processos, né, novas disputas, talvez isso comece a se expandir pelo mundo. A terceira questão, né, é que os desenvolvedores eles poderão indicar também no próprio aplicativo outras formas dos usuários baixarem e instalarem os seus apps, seja por meio de algum link fora da Google Play, né, ou indicando as suas próprias lojas. Então o que a gente vai poder vivenciar é que talvez empresas grandes como a Amazon, né, que obviamente já tem uma loja, talvez comece a ter um crescimento. Empresas como a Meta, né, que tem vários aplicativos, talvez criem a sua própria loja para distribuir os aplicativos. Então a ideia é que a gente comece a ver novas lojas agora tendo uma expressão maior, né, uma expressividade maior. E talvez, obviamente, a gente tenha mais facilidades na distribuição de apps, né? Obviamente, uma das formas dessas lojas conseguirem escalar é, por exemplo, diminuindo o tempo de update, né? Deixando livre a questão dos pagamentos, enfim, para que essas lojas comecem a crescer em detrimento, né, da Google Pay. Uma outra coisa, que isso aqui também é bem interessante, né, foi até o que a Amazon mencionou, é que a Google ela vai ficar proibida de pagar, por exemplo, um desenvolvedor para, por exemplo, dar exclusividade para a Google Play. Então, por exemplo, a Google não vai poder oferecer ali para a empresa X um dinheiro para ter o aplicativo exclusivo na Google Play. Eles não vão poder fazer isso. E da mesma forma, o Google ele vai ficar proibido de fazer acordos com fabricantes de smartphones para trazer a Google Play instalado, né? Ou, por exemplo, para pagar essas empresas para não instalar as lojas de terceiros. Então, obviamente, como o Google, vamos dizer assim, tinha esse monopólio, né, ou tem esse monopólio, obviamente eles já têm acordos com as fabricantes, têm acordos com grandes empresas, né, de desenvolvimento de apps, obviamente para ter os acordos de exclusividade. Então isso é uma coisa que o juiz decretou que não vai mais poder acontecer. E obviamente isso vai abrir mais o mercado e com certeza novas lojas aí vão surgir e talvez, né, até a própria Google Play comece a melhorar nessas questões, né, de política, etc. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que ainda ver o resultado disso, mas eu achei interessante trazer para vocês essa discussão, justamente porque agora sim a gente tem vamos dizer assim, uma decisão que de fato pode mudar o mercado, né, de lojas de aplicativos. Uma outra coisa que a gente também vai ter que analisar é como que essas lojas de aplicativos de terceiros, né, e como que a própria Google vai lidar com essa questão de instalação. Porque, em teoria, né, então essas novas lojas teriam que ter algum tipo de permissão dentro do Android para fazer a instalação de uma forma mais segura. Então, essa questão ainda não ficou bem certa, mas no processo, né, o juiz ele deixa, por exemplo, a cargo da Google fazer ainda esse policiamento, vamos dizer assim, essa análise, né, tanto na questão das lojas ou como que vai ser feita a instalação. Então, né, não seria surpresa se, por exemplo, a Google começasse a colocar taxas na questão de instalação ou para verificação dos aplicativos para fazer a publicação. E também não seria de se estranhar, né, que se tiver alguma API específica para fazer a instalação, né, talvez eles deem mais prioridades para quem vai publicar na Google Pay do que nas outras lojas. Então essa ainda é uma área mais cinzenta do processo e que provavelmente ainda vai gerar novas batalhas judiciais da Epic e da Google, né? Então como que vai funcionar essa questão de uma loja terceira instalar de
forma segura um aplicativo ali no Android. Então, em teoria, ainda vai passar pela Google, né, pelo crivo da Google, que poderá cobrar uma taxa sobre isso, né, sobre essa transação, mas é uma coisa que ainda a gente vai ter que verificar. E é claro, né, pessoal, acho que uma grande questão é que provavelmente essas regras em algum momento vão se estender para a Apple, ou a Apple vai ser colocada nesse balaio. A Apple ela tem ganhado, né, os processos nos Estados Unidos da Epic Games, mas agora tendo esse precedente, é muito possível que a Apple também caia nessa mesma questão. Provavelmente a Epic Games vai alegar isso, né, vai entrar com uma nova ação para tentar reverter isso e quem sabe a gente veja, né, a Apple começar também a abrir esse ecossistema, né, de desenvolvimento, tá? Então, agora, né, o que eu peço para você, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa questão, se você realmente sente essa dor, né, de distribuição dos aplicativos, do tempo elevado de update, né, que às vezes demora até uma semana para você ter o aplicativo atualizado. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso, se você já usa alguma loja de terceiro para distribuir o seu aplicativo, né, o aplicativo da sua empresa. Então, deixa aqui a sua opinião, que com certeza isso vai agregar bastante aqui nos nossos vídeos, tá certo? E antes da gente terminar o vídeo, eu peço que você deixe o like aqui para ajudar o canal a crescer e impulsionar ele dentro do YouTube, e peço que você compartilhe esse vídeo, né, com os seus colegas e também nas suas redes. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.